Olá pessoal, tudo bem? Vou ensinar vocês agora a fazer uma coxinha de frango. Simples, uma coxinha de frango com proteína de soja. Aqui eu comprei aqui o peito de frango com osso. Ele não veio com pele, só veio com osso. E eu comprei, coloquei ele na panela com água, só água, não coloquei tempero nenhum na água. Ele cozinhou por uma meia hora mais ou menos. Acho que deu isso, uma meia hora, 40 minutos ele cozinhou. Tirei o frango, desossei, tirei os ossos e passei no processador. Foi o que eu fiz com esse frango. Ele pesou 1.400, mais ou menos 1,4 kg quando eu comprei. Mas por conta do... Tirou a água, tirou o gelo e tal, deve ter pesado aqui 1,100. Eu não pesei na balança depois dele cozido, mas deve ter 1,100 mais ou menos de frango. Que eu aqui, no caso, passei no processador. Daí você que sabe se quiser passar ou não no processador. Eu acho que é bom que fica mais miudinho. Foi o que eu fiz com o frango. Não temperei a água, não pus sal, não pus nada. Foi só isso. A proteína de soja que eu comprei a granel. Essa é a proteína de soja fina. A branca, a menorzinha. Eu comprei ela, coloquei no... Essa proteína de soja, ela tem aqui mais ou menos 150 gramas, não mais do que isso, é bem pouquinho de proteína que você compra. Você coloca na água, cobre toda ela, assim, põe pra cozinhar, ferver, não, panela normal mesmo, por mais ou menos panela destampada, por mais ou menos uns 20 minutos. Depois que ela ferver uns 20 minutos, você vai pegar, vai tampar a panela e vai deixar ali por mais 30 minutos quietinha. Depois que ela descansar esses 30 minutos, você vai lavar, escorrer e espremer no pano para tirar todo o excesso de água que ela tem. E aqui no caso eu passei no processador, mas se você não quiser não precisa. Aqui nessa panela eu tenho 4 tomates e uma cebola. A receita vai pedir 4 tomates e 2 cebolas, mas como minha cebola estava muito grande, eu só usei uma. Aí o que eu fiz? Lavei o tomate, a cebola, bati no liquidificador, virou aquele líquido, né? Coloquei na panela até reduzir e ficou desse jeito, parecendo uma pastinha de cebola e tomate. Só isso que eu fiz. Aí eles estão me vendo separar, que é uns pedacinhos maiorzinhos de cebola que não bateu, ficou grandinho, mas só tirar. E é isso que você vai fazer, a proteína, o tomate com a cebola e o frango. A gente vai levar pra panela para refogar agora. E aí, como eu disse, tanto o frango quanto a proteína tá passado no processador, mas fica a seu critério, se você quiser passar ou não no processador. O alho, que eu triturei, né, que a gente vai usar também alho. Acho que aqui tem umas 3 cabeças de alho, o sal e o óleo. Então, vamos lá pra panela. Na panela, o refogadinho básico, né? Colocou o óleo, começa refogando ali, o alho. E aí, gente, eu tive um probleminha aqui, porque eu coloquei nessa panela, mas depois vocês vão ver um vídeo mais pra frente, eu tive que mudar de panela, porque eu percebi que essa panela era muito pequena pro frango e pra proteína. Mas, vocês pegam uma panela grande, aqui a minha panela é bem fina, panela simples mesmo, não tem essa de panela grossa e não sei o que. É as mesmas panelas que eu uso pra fazer tanto a massa quanto o recheio. Então, o recheio, uma coisa também do recheio, você faz um dia antes, prepara ele à noite. Aí, depois que ele estiver frio, você usa ele no outro dia. Então, é um preparo do frango antes, né? Você prepara tudo antes. Aí, você vai refogar normal o frango. Vai dar aquela refogadinha. O frango, coloca o frango. Aí, nesse momento, eu tive que dar uma paradinha pra poder trocar de panela, que a panela ficou muito pequena. Aí, troquei de panela, a proteína, coloquei a proteína de soja. Dei mais uma refogadinha. Eu vou colocar aqui nessa receita, ali a pasta de tomate que eu coloquei, tomate e cebola, porque agora que vai os temperos, você não precisa temperar a água do frango, nem com sal, nem nada, porque os temperos vão na panela. Eu coloquei um pouco de colorau, esse verdinho que você tá me vendo colocando é chimichurri, eu coloquei chimichurri com pimenta, porque eu gosto de um franguinho um pouquinho apimentado, mas é bem pouquinho, bem suave mesmo. E aí você coloca, eu comprei 40 gramas de chimichurri. O sal, né? Coloca o sal. Daí o sal também é a gosto. Porque tem uns que gostam um pouquinho mais, tem uns que gostam um pouquinho menos. Eu gosto dele mais acentuado. Então, você experimenta do seu gosto. Você vai ver depois que o chimichurri eu vou colocar praticamente tudo. 40 gramas de chimichurri. Porque como ele tem uma pimentinha, o chimichurri apimentado, eu senti que ficou faltando alguma coisinha.
Aí eu completei um pouquinho mais de sal e coloquei o restante do chimichurri. E também dá pra você colocar aqui, eu não recomendo colocar um coentro na coxinha. Eu recomendo colocar o cheiro verde. Eu não coloquei nessa porque eu não tinha no dia, esqueci de comprar. Mas se você quiser colocar o cheiro verde, pode colocar quando tiver todo terminado, assim, quase no finalzinho, sei que eu vou experimentando pra ver se tá do meu gosto. Aí você coloca o cheiro verde pra dar um gostinho e ficar um saborzinho todo seu, né? E aí você vai perceber que nem dá pra ver a proteína de soja. Ninguém nem percebe que tem proteína de soja na receita. Claro que se você quiser avisar o seu cliente, é bom avisar. Mas como eu disse, nunca ninguém nem percebeu, eu não avisei. Aí você faz um refogado simples na panela, pegou a cor, pegou o gosto, pronto, só tirar e colocar numa vasilha. Aí aqui nessa vasilha, quando eu fui pesar, o total do frango deu 1.400. Pra você ver, ó, o meu frango pesou 1.400 quando eu comprei, né? Ele pronto, com tudo recheio, com tudo, ele prontinho, pesou aqui no final 1.400. Então, pra você ver, dá muito frango, dá bastante frango, né? E aí você coloca num pote, não tampa ele direto, não, assim, pra guardar, eu guardo na geladeira, por conta que ele soa, né? Tá quentinho, então ele soa. Aí você coloca ele meio aberto em cima da mesa, assim, em fundo do balcão onde não tenha perigo, até dar uma esfriada, depois você põe na geladeira. E aí, ó, espalhei direitinho, não dá pra ver nada que tem proteína, tá uma delícia esse recheio, e aí você pode usar no outro dia. Aí agora a gente vai pra massa. O recheio tá frio, descansou de um dia pro outro, vamos pra massa. A massa também é bem simples. Eu gosto dessa massa porque pra mim é bem prático. Eu uso o caldo do frango aqui, como que você vai ver. Só que eu não tempero, lembra que eu falei que eu não tempero? Então é 500 ml de leite. Tem gente que acha que fica caro por causa do leite, mas eu acho que é bom assim que ela não empelota. 500 ml de leite. Eu gosto de usar o caldo do frango mesmo que ele não tenha tempero. Por quê? Porque aqui ele tem gordura. E a gordura faz com que a massa fique mais macia ainda. E mais saborosa. E eu acho que é uma das coisas que faz com que ela não empelote. É a água do frango que eu cozinhei, eu deixei guardada dentro da geladeira e vou usar agora. 500 ml também de água. Se você por um acaso acabar jogando fora, é só pegar a água normal mesmo do filtro e não tem problema nenhum. E aí a água, o leite, coloca. Eu tentei colocar aqui pra vocês verem, mas eu não sei gravar direito, tô aprendendo a gravar, então não deu pra enxergar a quantidade. No caso, deu 1 litro, né? 2 tabletinhos de caldo de galinha, que vai dar 20 gramas, e 15 gramas de sal. Eu não coloco muito sal por conta que o recheio tem bastante sabor, né? A massa fica mais suave. Margarina, eu coloco 50 gramas de margarina. Mesmo que não esteja a água do frango, que tem um pouco de gordura, não tem problema, vai ser sempre essa mesma quantidade, 50 gramas de margarina. E aí vocês estão vendo que eu uso uma marca normal mesmo de casa, porque eu não tenho preferência de margarina, eu acho que não faz diferença. Tem algumas culinaristas que vai falar que faz diferença, pra mim não faz. Então, essa é a receita da massa. E 500 gramas de farinha de trigo. Eu gosto dessa, mas aí você pode optar pela marca de farinha que você estiver acostumada, que você gosta mais de usar. Então, recapitulando, 500 ml de água, 500 ml de leite, 15 gramas de sal, 20 gramas de caldo de galinha. Essa espátula aqui, gente, eu uso para amassar a coxinha, que daí não tem perigo de queimar a mão nem nada. Ela é super prática. O pessoal encontra aqui nas casas de festa para chocolate, mas ela também serve para amassar a coxinha. E aí a gente coloca aqui na panela, né? Já tinha colocado para dar numa esquentada, com o meu fogão um pouquinho devagar. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, ela vai começar a ferver. E aí você mistura tudo direitinho, o trigo tá ali do lado, né? Pra gente já colocar. E é uma massa que não pelota. É muito boa essa massa, você pode fazer de olhos fechados. Enquanto isso, a gente tirou o frango. Já tá ali, ó, o frango tudo preparado de ontem que a gente fez. Você vê que mesmo ele, eu esperei esfriar, ele soa um pouquinho. Aí só você solta. Eu coloco uma vasilhinha à parte pra poder mexer, né? Mas também não tem problema nenhum. Vamos voltar pra panela. Aqui, ó, a panela tá quase subindo fervura.
Ela tá quase, tá tudo dissolvido já o caldo de galinha, a gordura tudo do frango que tem do caldo, né? Tá lisinha a massa. Aí você vai pegar, eu achei ali uns pedacinhos de caldo de galinha ainda, eu amassei. Você vai pegar o trigo e virar de uma vez na panela. Não tem medo, não tem perigo não. Virou de uma vez, tinha um risquinho ali. Mexeu, não precisa mexer, né? Que eu já vi abaixar fogo, nada. Eu vejo o pessoal às vezes fazendo, mexe forte, não sei o que, não precisa. É só mexer para juntar água no trigo ali. Começou a grudar tudo certinho, ficar tudo uniforme. Você continua mexendo, tá vendo? Eu tô mexendo ali para poder ela se juntar. Você não precisa fazer força, nada, tipo, ai meu Deus, tem que não. Qualquer um consegue fazer essa massa. Misturou bem, juntou ali a água no trigo, viu que ela tá tudo uniforme, que ela misturou bem. Mexe só mais um pouquinho para começar a desgrudar do fundo. Quando desgrudar do fundo, a gente vai virar lá na mesa. A mesa já tava limpinha, tudo certinha. E a gente vai virar lá na mesa pra gente esfriar essa massa, que ela precisa ser esfriada, a ponto de você poder colocar a mão, né? Eu já vi gente fazendo com a massa assim super quente, queima a mão e tal. Eu não faço. Eu mexo ela aqui pra dar ponto, ó, tá vendo? Acho que daí eu ter mexido menos de 5 minutos. Foi só pra ela começar a desgrudar na panela mesmo. Não tá vendo que ela não tá empelotada. Depois eu mostro pra vocês direitinho. Ela tá assim porque ela tem esse aspecto de empelotado, porque ela tá sendo cozida, mas ela não empelota. Faz uma polotinha ou outra, mas assim, bem pouco mesmo. Você vai dando uma sovadinha ali pra desgrudar, pra ela continuar cozinhando. Juntou tudo. Acho que nesse ponto eu já vou tirar da panela. Já tá bom. E coloca na mesa pra gente poder dar uma esfriada na massa. Tá vendo? Ó, aqui ela já tá praticamente solta, ó. Não tem que sovar nada forte, ficar com dor no braço. Não, ó, soltinha a massa, tá vendo? Aí agora que eu te falei, a gente coloca na mesa, raspa bem. Eu gosto de raspar bem a panela, o fundo da panela, raspar bem a colher, né? Eu mexo com colher de pau porque é o que eu tenho. Eu já ouvi falar que não pode, não sei o que, mas se estiver bem lavado, eu acho que não tem problema nenhum, entendeu? E aí, se você tiver uma outra espátula que você gosta de mexer, pode mexer, mas eu já quebrei com aquela pão dura, eu já quebrei as espátulas. Então, eu prefiro mexer com a colher de pau. Você vê que a panela ficou limpinha, tirei toda a massa, coloco pra lavar. Você vê que a massa tá super quente, saindo fumaça aí, né? Raspei da colher. E aí, agora a gente vai sovar essa massa um pouquinho pra poder esfriar ela, pra poder trabalhar com ela. Você vai sovar até você ver que você consegue sentir e pegar nela, entendeu? É só ir amassando ali, tá vendo? O jeito que eu tô fazendo. E dá um jeito de abrir a massa pra ela poder ir esfriando. E conforme ela vai esfriando, você consegue trabalhar. Eu não tô aqui mexendo pra desempelotar, mas se tivesse pelotinha, eu vou achar um ou outro, mas bem pequenininho assim. Você vê que ela fica uma massa bem lisinha, não fica uma massa grudenta. Né? Uma massa que você tem que passar, eu já vi muito tempo atrás que tem que passar óleo na massa, tem que passar isso. Essa não precisa, né? Ela já tem gordura suficiente na própria massa. Ela não é uma massa que fica grudenta. E aí você vai sovando para esfriar mesmo. Com essa espátulazinha eu comprei aqui na casa de festa. O pessoal acha em casa de festa, casa de supermercado, casa de produtos para cozinha, né? E ela é muito boa, e ela dá pra amassar assim e pra mexer com chocolate também, ó. Tá vendo? Eu achei uma pelotinha, mas olha o tamanho da pelotinha que eu encontro. É coisa mínima, né? Tipo, quase não tem nada, entendeu? Aí você amassa, coloca ela de volta ali, junta tudo de novo e vai sovando a massa até ela esfriar o ponto que você acha que dá pra você colocar a mão e não se queimar. Aí conforme a massa vai esfriando, você vai aprendendo a trabalhar com ela. E você vai pegando, se vocês gostarem dessa massa aí, vocês me contam depois aqui nos comentários o que vocês acharam dessa massa. Eu ganhei ganho ainda dinheiro com essa massa, porque ela é muito saborosa, gente. E ela é muito versátil. Eu vou fazer no caso aqui coxinha, mas você pode fazer risoles, pode fazer bolinha de queijo. Com a mesma massa você pode fazer bolinha de queijo, risoles e dá até pra fazer nhoque. Eu aprendi a fazer com essa massa nhoque de salame. Uma hora, se vocês quiserem, eu ensino vocês também.
É super simples também, entendeu? Essa massa, já ouvi falar que o pessoal usa batata. Eu não uso batata, porque eu acho que não tem necessidade. A massa é super saborosa. É mais assim, e no caso do nhoque, aí você só não precisa fritar, né? Mas dá pra fazer nhoque frito. Dá pra fazer um nhoque de salame frito, que outro dia eu vi um rapaz comendo aí um nhoque frito. Eu acho que deve ficar bom também. Gente, vocês estão vendo que ela não gruda na mão, né? Olha, eu tô apertando ali pra vocês verem. Arranquei um pedacinho aqui, ó. Ela é uma massa super macia. E aí, agora a gente vai começar a parte da modelagem. Eu vou tentar ensinar vocês. Vou ver se a minha câmera pegou bem pra tentar ensinar vocês a modelar, tá bom? Então, como que eu faço? As de festa, eu peso 15 gramas de massa. Peso 15 gramas de massa. As de... Eu não sei como que o pessoal fala, mas tem lugar que o pessoal pesa 40 gramas e o pessoal vende a R$ 1 a R$ 2 nas lanchonetes, né? E tem o tamanho maior. Tem os 3 tamanhos, vocês viram na minha mão ali, né? A de 15 gramas, que é de festinha, que é a que eu vou fazer. Eles falam que é petisco. A de 40 gramas, que o pessoal acho que deve vender para lanchonete também, mas de tamanho pequeno. E a grandona. Eu vou tentar ensinar vocês. Vocês vão prestando atenção aqui na minha mão como que eu faço. Mas eu vou ver se eu consigo ensinar vocês, porque coxinha, eu não sei se eu vou saber explicar para modelar a coxinha, mas eu vou tentar fazer de um jeito. Vocês vão olhando ali na minha mão como que eu vou fazendo. E vou tentar ensinar vocês como que vocês fazem aí, tá? Então, as quantidades que eu faço é 15, 40 e 75, que é as de lanchonete, que é as do tamanho normal. São esses os tamanhos que eu faço para poder vender, né? Mas normalmente eu faço as de 15 gramas. Tô tentando ali mostrar mais ou menos como que vai ser, para vocês tentarem entender, tá bom? E aí, para vocês terem uma noção, mas cada um sabe fazer de um jeito. Então, daí você, se você já tem prática, você faz do jeitinho que você já aprendeu. E aí vai, ó, tá vendo? Ficou belezinha a coxinha, ficou o tamanho certinho. E ela pesou acho que umas 20 gramas, mais ou menos. Então, eu sempre peso as minhas coisas que eu faço para vender. Por quê? Porque você precisa padronizar e você precisa saber o preço que você vai colocar. Senão, se você não pesar, você não tem noção. Você não pode chutar preço, entendeu? Então, você tem que sempre estar pesando. E aí, vamos ver se eu consigo ensinar vocês como é que modela uma coxinha, né? Aí, pesei ali, acho que eu pesei umas 3 primeiro, pra poder fazer. Peguei uma bolinha de 15 gramas, sovei um pouquinho na massa, fiz um buraquinho no centro, tá vendo? Vou tentando fazer um buraquinho no centro, pega ali o dedo ali, tenta colocar ali no meio do dedo. Coloca um pouquinho de recheio, dá uma afundadinha no recheio e vai que meio que beliscando. Você vai que meio que juntando, sabe como se fosse massinha? Se fosse grudando lá. Você vai tentando grudar as pontinhas para poder fechar e vai rodando. E daí ela já vai dando a modelagem dela, entendeu? Você vai apertando, vai modelando e sai uma coxinha, tá vendo? Não é uma coisa assim muito difícil de fazer, é mais a questão de prática. Às vezes o pessoal desiste de primeira. Ah, não consegui fazer, eu vou desistir. Aí dá uma sovadinha na massa, tá vendo? Sempre solvo, peso, sempre solvo ela antes de começar. E pra poder dar uma maciada, porque às vezes ela fica enrugadinha, faz o buraquinho nela, dá uma sovada, abre um buraquinho nela, no meio dela, tá vendo ali, ó? Faço com a ponta do polegar, vou tentando fazer um buraquinho. Ficou parecendo tipo uma gavetinha, eu acho que é isso, uma covinha para você colocar a coxinha, o recheio. Aperta um pouquinho, levemente aperto, só para ela ficar grudada, ó, para ela não ficar espalhando. O recheio não é seco, também não é úmido. Vai beliscando e já vai rodando, vai juntando as partes abertas, já vai rodando.
e vai modelando. Vai tentando fazer na sua casa aí como você acha que consegue fazer. E aí, com a prática, você vai aprendendo. Tá vendo? Fiz 3 coxinhas assim pra mostrar pra vocês. Tentei fazer mais, mas eu sou muito devagar. Confesso que eu sou muito devagar pra fazer coxinha. Meu negócio é mais a parte do doce. Aí eu tentei dar uma acelerada aí. Não sei se deu certo. Mas eu vou tentar aqui acelerar. Se eu não conseguir acelerar, vocês tentam acelerar aí na televisão de vocês. Porque eu só vou pesar agora. Vou pesar as massas e modelar. Só que primeiro eu peso a massa toda, pra depois ir modelando. Tanto que vocês vão ver que tá de dia, depois já ficou escuro. Porque eu sou um pouco devagar pra fazer a coxinha, mas eu gosto de fazer, não tem problema nenhum em fazer. Aí consegui acelerar, tô modelando elas, vou separando a quantidade tudo certinho, separo uma por uma e depois eu vou fechando elas. Então, agora chegou a hora da gente empanar. Como que eu faço pra empanar minha coxinha? Você viu que eu fiz tudo, tentei adiantar o máximo ali pra vocês verem. Como que eu faço pra empanar? Água e trigo, apenas isso, água e trigo numa vasilha. Na outra vasilha, eu uso uma peneira pra não ficar sujando a mão. Me deu uma misturadinha ali na água e no trigo. E faço só essa misturinha só pra poder empanar. E uso farinha de rosca. Eu tô tentando ajeitar aqui pra vocês verem como que ficou. Quantas coxinhas, vocês podem me perguntar depois. Com essa massa eu consegui fazer 104 coxinhas do tamanho de 15 gramas de massa, tá? A farinha que eu uso é a Panko. Não é marca Panko, não. É Panko por ela ser de pão. Aí eles falam que é Panko. Mas a marca é Puma. É farinha de rosca Panko. É isso que eles falam. Que ela é mais escurinha. Mas se você tiver pão aí e quiser ralar ele, o pão pra fazer, você rala o pão e assa. É a farinha de rosca, a farinha de pão. Não coloca ela sem assar, tá? Porque senão ela embolora. E ela assada, ela dura mais no forno. Aí você viu que eu joguei na água e joguei na farinha. Empanou. E é só isso que eu faço. Tá vendo? Ela fica sequinha, crocante e rende bastante. Mas por que eu não uso ovo? Alguém vai perguntar, né? Pode ser que alguém pergunte, por que eu não uso ovo? O ovo, ele fica muito caro. Você imagina você que tiver aí 2.000 salgados, quantos ovos você não vai usar para poder empanar, né? E o efeito aqui é o mesmo. A água com trigo vai fazer a mesma coisa no empanamento com ovo. O ovo você faz na sua casa para fazer como que chama? Bife à parmegiana, frango à parmegiana. Assim para salgado, eu acho que é prático e não fica tão caro. E eu acho que é bem prático. Então, se você quiser fazer assim, dessa dica, né? Água com trigo, faz uma misturinha, joga na farinha. Você vê que a minha mão fica sequinha, não molho a minha mão. Sempre uso 2 vasilhas e uma peneira. E aí é só empanar e depois eu vou ver se eu consigo filmar pra fritar pra vocês, tá bom? Vocês viram ali? Acabou. Fiz tudo. Aí eu coloco numa forma. Você vê que ficou bem sequinha, ó. Tá vendo? Tudo certinho. Eu coloco assim dentro da forma e levo pro freezer. Amanhã, depois que ela congelar, eu separo em saquinho. A farinha que sobrou dela, eu peneiro, tiro às vezes com uns gruminhos, né? Peneiro ela todinha e guardo de novo pra me usar de novo. Agora vamos fritar essa coxinha pra vocês verem como que ela ficou. Como que eu testo o óleo da coxinha? Eu ia congelar primeiro, mas eu vou fritar algumas pra vocês verem como é que ficou. Que ela fica bem sequinha, tá? E aí vocês podem fazer sossegado. Vocês viram que eu peguei a coxinha e espalhei meio que uma farinha? Espalhei a farinha dela em cima do óleo. Quando ela não tá congelada, é assim que eu faço. Até mesmo quando o óleo tá congelado. Quando o óleo tá congelado. Quando a coxinha tá congelada. Mas aqui, como ela tá fresca, é mais fácil pra vocês poderem perceber. Eu peguei um pouquinho da própria coxinha mesmo, meio que espalhei em cima do óleo. Ele vai dar aquela borbulhadinha. Quando ele dá aquela borbulhadinha, que o óleo já tá quente, já tá na temperatura boa.
Antigamente a gente testava com palito, né? Jogava um palito de fósforo, jogava dentro do óleo, quando ele acendia que tava bom. Tá vendo? Ela tá quase boa. Falta alguma coisinha de nada só pra ela dar mais uma aquecidinha, pra ela poder fritar. E aí, por que eu não uso mais? Porque eu aprendi que desse jeito é mais fácil, você consegue acertar a temperatura dele. Você joga um pouquinho de farinha, ela começa a borbulhar, você sabe que ela tá frita. Ela tá frita, que ela tá quente pra poder fritar. Entendeu? Aí eu coloco ali, eu coloquei acho que umas 5, 6. Frita bem rapidinho também, tá? E aí eu vou deixar fritando e vou tirar aqui pra vocês verem como que ela ficou. Pessoal, vocês viram aí que ela frita rapidinho, né? Aí ela fritou, eu coloquei mais algumas ali pra gente poder ver. Ela fica sequinha, não é uma coxinha que encharca, né? Eu tentei fazer assim o mais completo para vocês entenderem todos os processos da coxinha, né? Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandarem aqui embaixo nos comentários, que eu tento responder na medida possível. E conforme eu for aprendendo a editar vídeo, porque essa parte é muito difícil, só para os feras mesmo que sabem editar, eu vou melhorando e vou editando o vídeo para vocês e tentando focar melhor, tá vendo? Vocês viram que ela fica sequinha, né? Onde tem mais óleo ali, não sei se vocês conseguiram enxergar no guardanapo, que é a da escumadeira, tá? A coxinha em si mesmo, ela não é uma coxinha que encharca, tá? Eu tentei abrir uma ali pra vocês verem como que fica por dentro. Ela é muito saborosa, muito gostosa. E se vocês gostarem da receita, marca aí um joinha pra mim, compartilhe o meu vídeo. E conforme forem aparecendo outras receitas, eu preparei também uma de bombom de morango. Vou tentar postar aqui pra vocês poderem fazer aí também. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.